Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre nós, amém? Estamos iniciando o nosso último culto, somente pela graça do ano de 2025. Até aqui nos ajudou o Senhor. Se a gente tirar uma foto do primeiro somente pela graça e deste, nós temos visto que o grupo aumentou. Louvado seja Deus por isso. Nós estamos aqui para nada mais do que exaltar o nome do Senhor, que cultuá-lo, que adorá-lo como Ele merece. Então que você esteja conosco aqui, com o coração envolvido, disposto a louvar o Senhor, a cultuá-lo de todo o coração. Eu queria também aproveitar e cumprimentar você que está nos acompanhando pela IPP-TV. Dispare esse link para o máximo de pessoas que você puder aí, comente, curta, para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante. Você também é muito bem-vindo aqui entre nós. Eu quero convidar a igreja a abrir no Salmo de número 133, o Salmo que fala da união que existe no povo de Deus, essa união que existe por causa do sangue do Cordeiro, por causa de Cristo Jesus. Eu quero convidar você a ler comigo este salmo, pequeno salmo, salmo de número 133, vamos ler juntos. Diz assim, vamos lá? Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção, e a vida para sempre. Louvado seja o Senhor. Eu convido você a ficar em pé, e nós vamos fazer uma oração de adoração ao Senhor. Peço para a banda também já se posicionar. Vamos falar com Deus. Pai Santo, Pai bendito, nós estamos na Tua presença, Pai, reconhecendo que o Senhor é Deus, que o Senhor é o Todo-Poderoso, que o Senhor é aquele que criou todas as coisas, criou o universo, criou as estrelas, os astros. O Senhor nos formou, Pai, a Sua imagem, a Sua semelhança. E nós reconhecemos, ó Pai, que não há ninguém que se compare ao Senhor. Ó Pai, eu tenho plena certeza, plena convicção de que o Senhor não se ilude com a aparência. A hipocrisia, o teatro religioso, isso engana homens, mas não engana o Senhor. E por isso, Pai, o nosso desejo é que o Senhor olhe para o nosso coração, que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai, para que nós possamos Te oferecer um culto aceitável, um culto agradável a Ti. Senhor Deus, se o Senhor não se manifestasse entre nós, se o Senhor não se revelasse a nós, o Senhor não seria nada mais, nada menos do que justo. Se o Senhor não estendesse a Sua mão de bondade, de graça, de misericórdia, o Senhor não seria nada mais, nada menos do que justo, Deus. Mas nós nos achegamos à Tua presença com o coração contrito, quebrantado, e pedimos, ó Deus, recebe o nosso louvor, recebe, Senhor, a nossa adoração. A Tua palavra diz que o Senhor não despreza um coração quebrantado e contrito. Que seja o meu coração, Pai, nessa noite, que seja o coração de cada irmão aqui, ó Deus. Ó Pai, nós queremos mais de Ti, mais da Tua presença. Ó Pai, nós queremos nos desfazer do nosso orgulho, do nosso egoísmo, Pai, e caminhar contigo de maneira humilde, de maneira servil, honrando o Teu nome, Pai. Senhor, mais uma vez pedimos humildemente que o Senhor se manifeste aqui, nos cânticos, nas orações e principalmente na palavra que vai ser pregada aqui nessa noite, Pai. E que nós saiamos daqui, ó Deus, não olhando para estruturas humanas, não olhando para pessoas, mas olhando para Ti, glorificando o Teu nome. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, Senhor. Nós queremos Te adorar nessa noite. Nós queremos exaltar o Teu nome, Senhor, nessa noite. Nós queremos exaltar o nome de Cristo Jesus, que é o nome que está acima de todo nome. Não há poder, não há império, não há nada que se compare ao nome de Jesus. E é esse nome que nós exaltamos nessa noite, Pai. Recebe, Senhor, toda adoração. Recebe, Senhor, toda glória,
todo louvor, porque o Senhor é digno, Pai, o Senhor é digno. Nós fazemos essa oração em nome de Jesus, amém e amém. Meus amados irmãos, vamos cantar ao Senhor de todo o nosso coração. Solte a sua voz, porque o Senhor é digno. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. Cante ao Senhor, é de coração, é de coração. Tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarei como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, palavras de louvor, ainda assim será do povo frente a esse amor. Por isso escute o pulsar do meu coração, do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade, te dou a minha gratidão. Erga sua voz ao Senhor, é de coração, é de coração. Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar sobre a graça de Jesus. Vamos lá. É a graça de Jesus que me faz caminhar. É o amor do Pai que me faz viver. O poder do Espírito está sobre mim e me faz vencer. Faz vencer. Vamos mais uma vez, é a graça de Jesus.
É a graça de Jesus que me faz caminhar. É o amor do Pai que me faz viver. O poder do Espírito está sobre mim e me faz vencer, e me faz vencer. Não há nada no mundo maior que o meu Deus. Todo o universo está em suas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Os seus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa e me conhece bem. Ele é o Deus da minha vida. Vamos cantar mais uma vez. É a graça de Jesus que me faz caminhar. Somente pela graça. É o amor do Pai que me faz viver. O poder do Espírito está sobre mim e me faz vencer, e me faz vencer. Não há nada no mundo maior que o meu Deus. Todo o universo está em suas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Os seus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa e me conhece bem. Ele é o Deus da minha vida. Não há nada no mundo maior que o meu Deus. Todo o universo está em suas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Os seus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa e me conhece bem. Ele é o Deus da minha vida, da minha vida, vida, da minha vida, vida. Te louvamos, Senhor, pela sua maravilhosa graça, pelo seu constante amor. Louvado seja o teu nome, Jesus, para sempre e sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos cantar um trecho de Filipenses, falando da humilhação do nosso Senhor Jesus e da sua exaltação. Que você, com coração grato, relembre do sacrifício de Jesus que foi por nós. Vamos cantar. Abriu mão da sua glória e, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra, ao nome de Jesus.
joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Mais uma vez, abriu mão da sua glória, abriu mão da sua glória, e semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo. Vamos ser juntos, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Esse é o nome de Jesus, o nome mais poderoso, mais sublime. Eu queria nesse momento que nós orássemos, e como base nesse momento de oração, gostaria de ler com os irmãos Mateus capítulo 7, 7 e 8. Mateus 7, versículos 7 e 8. Diz assim a palavra de Deus: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-lhe-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra,
e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Esse é o momento que nós vamos buscar, nós vamos pedir, nós vamos bater, com a promessa de que todo aquele que pede, recebe, que busca, encontra. Porque o nosso Deus é esse Deus que cuida de nós. Então, se você puder, ore com a pessoa que está perto de você. Se você não for tão tímido assim, não conhece, fala, vamos orar junto aí. Se você for tímido, pode orar sozinho, não tem nenhum problema, pode orar ajoelhado. Eu estou vendo o missionário Denis aqui. Denis, vem orar comigo aqui, meu irmão. Chega para cá. Vamos orar, vamos ter um tempo de oração na presença do Senhor. A tua misericórdia, e sabemos, ó Deus, de que o Senhor não está alheio às nossas vidas. O Senhor é um Deus abençoador, e a tua palavra diz que os seus braços não estão encolhidos, ó Deus. O Senhor é um Deus abençoador, o Senhor é um Deus cheio de graça e misericórdia. Por isso nós, como teus servos, ó Deus, nesta noite, sabemos que a nossa oração é ouvida, que o nosso clamor é escutado. Obrigado, Senhor, porque nós não falamos com paredes, mas nós falamos com o Senhor do universo, sentado em um trono, e Ele ouve a nossa voz. Por isso, Deus, eu quero orar pelos meus irmãos e rogar as tuas mais ricas bênçãos sobre eles. Abençoe cada família, abençoe cada servo teu que veio aqui, Senhor, aqueles que vieram acompanhados.
aqueles que vieram sozinhos. O Senhor sabe, ó Deus, da nossa vida, da nossa realidade. E hoje nós estamos aqui, ó Deus, para receber, Senhor, a Tua palavra, para orar, Senhor, para adorar o Senhor com canções e com louvores, na esperança, ó Deus, de que o Senhor mais uma vez, mais uma noite, fale conosco. Por isso, Senhor, abençoe os meus irmãos que estão aqui, e que Jesus Cristo seja glorificado nesta noite, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus amados irmãos, vamos ficar em pé e vamos aproveitar para dedicar ao Senhor os dízimos e as ofertas. Você também que nos acompanha pela IPPTV pode fazer aí pelo QR Code que aparece na sua tela. Vamos louvar ao Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus. Perto quero estar, sim, Senhor, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar, que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei.
ti, Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos queridos, vamos então abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25. Mateus, capítulo 6, nós vamos ler aqui do verso 25 até o verso de número 34. E eu quero falar sobre como vencer a ansiedade. Tem alguém ansioso aqui? Então Deus quer falar com a gente hoje. Amém. Leiamos então a palavra de Deus. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Oremos. Senhor, acabamos de ler a Tua palavra e rogamos a Ti, ó Deus, que fale conosco, que não seja mera informação, apenas uma aula, Senhor. Nós queremos ouvir claramente a Tua voz, o Teu recado nesta noite. Livra-nos, ó Pai, de nós mesmos, da nossa incredulidade, do nosso egoísmo, e que a Tua palavra habite ricamente no nosso coração, e que o Senhor produza frutos para a glória do Teu nome, que o Senhor fale poderosamente ao nosso coração, e que saímos daqui desafiados a Te obedecer, ó Pai. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, quantas vezes nós precisamos nos lembrar das velhas verdades? Eu sei que todo mundo aqui tem a compreensão clara de que não deve viver ansioso. Você sabe disso. Mas quantas vezes, na hora que a conta bancária está curta, na hora que você precisa tomar uma decisão importante na sua vida, vem a bendita da ansiedade. E Jesus, no texto que nós acabamos de ler, Ele não vai falar apenas do sintoma, ansiedade. Ele vai falar sobre a raiz. Ele não fala da ponta do iceberg, Ele fala do que está lá embaixo, o que está lá no mais profundo do nosso ser, que nos leva a ter uma postura ansiosa em relação à vida. Mas antes de falar sobre ansiedade, eu preciso diferenciar dois tipos de ansiedade. Existe uma ansiedade psicológica, que ela nasce de traumas, nasce do cansaço emocional, nasce de limitações químicas do nosso corpo. E esse tipo de ansiedade precisa de tratamento. Às vezes você precisa tomar um remedinho, não tem nenhum problema com isso. Deus nos deu a ciência, Deus nos deu os médicos. Então você precisa tomar um remedinho, isso não é vergonha nenhuma para crente. Já presenciei crentes que têm vergonha de assumir. Você não precisa ter vergonha de assumir.
Estamos no mundo caído, não estamos no céu ainda. E nesse mundo caído nós enfrentamos dores, nós enfrentamos traumas, nós enfrentamos pressões da vida, e você não pode desconsiderar isso. Mas o texto que o Senhor Jesus nos traz aqui, ele não está falando dessa ansiedade psicológica. Ele não está falando dessa ansiedade que tem a ver com a nossa saúde mental. O Senhor Jesus, quando fala de ansiedade aqui, ele está falando de uma ansiedade específica. Qual é a ansiedade então, pastor? É aquela ansiedade que nasce no nosso coração, que é fruto de uma incredulidade. Incredulidade em que você não confia em Deus, você não confia no governo de Deus, no Deus provedor, no Deus que sustenta todas as coisas. E você acaba confiando em você mesmo, querendo resolver a sua vida de maneira autônoma, autossuficiente. E Jesus ele fala que viver assim gera em nós ansiedade. Se você olhar o trecho anterior, nós não lemos esse trecho, Jesus ele vai falar sobre 2 tesouros: os tesouros celestiais e os tesouros terrenos. A lógica do texto é o seguinte: quando você foca a sua vida nos tesouros terrenos, quando você tem uma ambição material, quando você olha para as coisas apenas dessa terra e você perde o foco da eternidade, a consequência disso é essa ansiedade, é viver estrangulado, é viver pensando no amanhã, com medo do amanhã. Será que eu vou ter sustento amanhã? Será que as contas fecham amanhã? Será que eu vou conseguir dar conta do amanhã? E você começa a viver estrangulado, inquieto. E aqui nesse texto, eu quero destacar 5 verdades para você guardar no teu coração. E nós vamos explorar essas 5 verdades. Primeira delas: a sua vida, meu irmão e minha irmã, ela vale mais que as suas necessidades. Só que quando a gente está vivendo de maneira incrédula, confiando em nós mesmos, esquecendo do governo soberano de Deus, a gente aumenta as nossas necessidades. As necessidades elas começam a governar a gente. Não que elas não sejam importantes. O próprio Jesus vai falar: Deus sabe do que você precisa. Ele sabe. Mas muitas vezes no trono do nosso coração, a gente aumenta as nossas necessidades. Segunda verdade que Jesus fala aqui no texto é que se Deus ele cuida da criação, se Deus ele se preocupa com uma ave, se Deus se preocupa com flores, Ele vai se preocupar com você. Ele vai se preocupar comigo, porque diz a palavra de Deus que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. A ideia aqui é que se Deus cuida do menor, Ele vai cuidar do maior. Terceira verdade que eu vejo nesse texto: os filhos de Deus, eles são chamados a viver de uma maneira diferente desse mundo. Jesus até fala de um modo pagão. O que é um modo pagão aqui? É aquela pessoa que só pensa no aqui, no agora. Ela só vive uma vida materialista, para ela, de acúmulos, de ambição egoísta. Jesus nos chamou para uma outra vida, para um outro modo de viver. Quarta lição que eu vejo aqui no texto: o reino de Deus vem primeiro. Primeiro nós olhamos para o reino de Deus, para os interesses do reino de Deus, e diz a palavra de Deus que as demais coisas vos serão acrescentadas. Significa que se eu inverter essa ordem, o reino de Deus se tornar secundário, terciário, ou for lá para baixo da lista, o que vai acontecer comigo e com você? A tal da ansiedade. Quinto, Deus ele dá provisão, mas Ele não dá provisão em atacado. Deus dá provisão em varejo, porque Ele fala: basta cada dia seu próprio mal. Às vezes a gente quer a graça de Deus já para o amanhã. O que Deus está falando para nós aqui? Não, tem graça do Senhor para você hoje, para você resolver seus problemas de hoje. Então, pega a sua cabeça, deita no travesseiro, descansa, durma o sono do justo,
porque amanhã a graça do Senhor vai se renovar sobre a sua vida. É como o povo que estava lá no deserto. O maná era para guardar? Se guardasse ia estragar. É assim a graça de Deus. E isso deve nos levar a uma confiança. A gente quer estocar. Vou usar um termo que é estocar graça, né? Eu quero que Deus me dê tudo num dia só para eu lidar com a minha vida inteirinha. Mas não é assim que funciona. Isso se chama dependência. Você depende de Deus. Deus te sustenta hoje e você descansa, certo de que Ele vai te sustentar amanhã. Pastor, não tenho a resposta. Mas o que a Bíblia fala é que Deus, Ele é o Deus provedor. É o Deus sustentador. É o Deus que se preocupa com seus filhos. Então você não precisa se preocupar com amanhã. Porque Deus já está no amanhã. E no amanhã existe graça para nós, segundo a palavra de Deus. Vamos olhar então para o verso 25. Jesus ele fala: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Jesus nos ensina que a nossa vida, ela vale mais do que as necessidades. O ser humano sem Jesus, ele distorce o seu propósito de vida. Ao invés do ser humano viver para a glória de Deus, para o reino de Deus, fazendo a vontade de Deus, ele vive para ele mesmo. E o viver para si mesmo faz desprezar a sua própria vida e começa a colocar coisas materiais, colocar as suas próprias necessidades como se fossem as coisas mais importantes dessa vida. E a ansiedade, ela aparece como um resultado disso, de um coração que está dividido, que está preso às coisas que são passageiras. Jesus ele está colocando um argumento para nós aqui, ele está nos convidando a pensar, ele está dizendo o seguinte: se Deus criou todas as coisas, se Deus sustenta a nossa vida, você acha mesmo que Ele vai deixar de prover o que nós precisamos? Se Deus já fez o mais difícil, que é nos criar, que é nos dar a vida e manter a nossa vida, você acha que Ele não vai cuidar do menor, que é nos dar a provisão diária? Essa é a pergunta do Senhor Jesus para nós. A ansiedade, ela nasce quando a gente trata o secundário como essencial e o essencial como secundário. E aqui no texto, Jesus ele contrasta aquilo que a gente consegue produzir com aquilo que somente Deus pode dar. Foi Deus que nos deu a vida, foi Deus que nos deu o corpo. E a gente, na nossa ansiedade, na nossa incredulidade, fala: não, mas eu vou atrás dos alimentos, não, eu vou atrás de vestuário, vou atrás da melhor roupa. Sendo que é o próprio Deus que nos dá as condições para isso. A gente precisa guardar isso no nosso coração. Se nós levantamos da nossa cama, saímos cedinho para trabalhar, isso é graça e misericórdia do Senhor. É Deus quem nos sustenta. Algumas pessoas podem falar assim: ah, pastor, então se Deus me sustenta, eu vou viver de boa, vou acordar 10h30, ficar em casa ali, porque Deus vai me sustentar. É isso que o texto está falando? É claro que não. O passarinho, ele diz o texto aqui, ele é sustentado por Deus, mas o passarinho ele vai em busca de alimento. Mas ele vai em busca daquilo que Deus já providenciou. E a lógica é a mesma. Por que você está estrangulado? Por que você está vivendo ansioso? Por que você fica só com os olhos no amanhã? Será que vai dar? Será que a conta vai fechar? Enquanto Deus nos chama a viver uma vida de confiança e dependência nele. Jesus fala da ansiedade, que é o momento em que o nosso coração deixa de enxergar o valor da vida e a gente passa a olhar tudo pela lente da necessidade imediata. A gente começa a viver uma vida desenfreada. O que eu vou comer? O que eu vou beber? O que eu vou vestir? Que são necessidades legítimas. Jesus não está falando de luxo aqui, mas isso começa a dominar o nosso coração. É aquela planilha apertada, é o medo de perder o emprego, é aquela comparação. Você olha na rede social um profissional que é melhor que você e você começa a viver angustiado.
Convido você a abrir comigo no Salmo de número 131, verso 2. Porque o salmista aqui, ele fala de como deve ser a nossa atitude para com Deus e para com a vida. A gente precisa ser como criança, no sentido de depender do Pai. O que diz o texto? Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. O que a Bíblia nos ensina é que confiar em Deus é sermos crianças, no sentido de dependência. Você sabe disso? Se uma criança está necessitada, está carente, a mãe vai lá, ela acode a criança, ela traz acolhimento, e a criança nem sabe quanto que custa para mantê-la ali, os boletos que a mãe e o pai têm que pagar, para manter a casa. A criança simplesmente ela depende, ela confia. E o que Deus está dizendo para nós aqui, que é uma verdade que você já sabe, por isso que eu falei, eu não vim aqui falar algo novo, estou falando, lembrando você de algo que você já sabe, é que a gente precisa parar de ser autossuficiente, e como crianças depender do Pai. A preocupação, ela diz para nós que a gente só vai ter paz quando a gente tiver todos os nossos problemas resolvidos. Ah, pastor, eu só vou ter paz quando eu pagar todos os boletos. A vida no reino é o contrário. É quando a gente reconhece que a nossa vida está nas mãos de Deus. Eu vou fazer o que precisa ser feito, eu vou trabalhar, eu vou correr atrás das oportunidades, mas eu vou descansar a minha alma no Senhor, assim como uma criança confia na sua própria mãe. Jesus não está minimizando as suas necessidades. Jesus não está falando que você não precisa mais calcular. Aliás, Jesus já falou sobre cálculo. Ele fala de um tolo construtor que não fez as contas. E ele começa a construir uma torre, mas não termina. Você tem que fazer a sua parte, você tem que planejar. Mas a sua vida não pode ser dominada por isso. O crente, ele vive na dependência. O crente, ele vive na confiança do Senhor. E agora, aqui do verso 26 ao verso 30, a gente vê Jesus usando o argumento que se Ele cuida de toda a sua criação, Ele cuida das coisas menores, Ele vai cuidar daquilo que é importante para Ele, que são seus filhos. Diz o texto, verso 26, olhe comigo: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então, Jesus aqui, Ele chama o passarinho para dar uma aula para a gente. John Stott diz, Jesus está chamando o pássaro para ser teólogo, para nos ensinar sobre ele. Jesus está usando uma flor para nos ensinar sobre providência, sobre confiança nele. Isso humilha a gente, não é verdade? Jesus está dizendo, olhe para a criação. As aves, elas não provêm o seu sustento. O Pai provê para elas. Deus cuida do menor. Deus cuida das flores do campo. Deus cuida da sua criação. E você acha, diz o Senhor Jesus, que Deus não vai cuidar de você? E como é que Ele se direciona? Ele fala, homens de pequena fé. Essa ansiedade que Jesus está tratando aqui, ela flui de uma incredulidade, em que deixamos de confiar no Senhor e confiamos em nós mesmos. Queremos ter o controle de todas as coisas. Aqui está a raiz da nossa ansiedade.
a nossa pequena fé. Por isso que a oração que nós devemos fazer, meu irmão, minha irmã, é: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha confiança em Ti. Senhor, eu quero viver dependente do Senhor. Nem sempre eu vou ter todas as respostas, mas eu sei de uma verdade, que Deus é soberano, Deus governa sobre todas as coisas, e isso basta. Porque esse Deus soberano, Ele se preocupa com seus filhos. Jesus fala das flores tão frágeis, que existem hoje, amanhã são lançadas ao fogo. Essas flores, elas recebem um cuidado generoso de Deus. Como é que eu vou duvidar desse Pai que veste essas flores? Deus, Ele sustenta todas as coisas. E algo que a gente sabe também, como eu falei, as verdades que nós sabemos, mas a gente se esquece, é que Jesus, Ele fala que a ansiedade não serve para nada. A ansiedade não vai resolver os nossos problemas. A ansiedade, ela se torna um desgaste. E Jesus fala: olha, você não pode acrescentar 1 milímetro à sua vida, à sua existência, por causa da ansiedade. Você não pode acrescentar absolutamente nada por causa da ansiedade. Então, mais uma vez, olhe para as plantas, olhe para as flores, olhe para os pássaros e perceba: você precisa confiar no Senhor que sustenta todas as coisas. E essa palavra é muito forte, principalmente quando eu falei aqui, os boletos chegam, as pressões crescem, a gente vive instabilidade econômica, às vezes a gente passa por inseguranças emocionais: será que eu vou dar conta? E a gente acha que tem que gerenciar tudo com a nossa própria força, com o nosso esforço, como se o amanhã dependesse totalmente dos nossos cálculos, das nossas previsões, das nossas estratégias. Você percebeu que Jesus, Ele usa a palavra Pai quando Ele fala de cuidado? Significa que quando você vive ansioso, você está vivendo como órfão. Você está vivendo como se você não tivesse um Pai amoroso, que cuida de todas as coisas. Por isso eu convido você, meu irmão, minha irmã, a soltar o peso do amanhã. Solta, entrega. Mas pastor, eu preciso dar uma última olhada. Pastor, eu preciso controlar isso. A palavra de Deus diz: entrega nas mãos do Senhor. Confie naquele que reina, naquele que provê, naquele que cuida. Salmo de número 8, verso 3 e 5. Jesus, Ele fala no texto que nós valemos mais que as aves e que as flores. E eu uso esse trecho para dizer que nós somos contra pai de pet. Certo, irmãos? Gente que pega cachorrinho e trata como gente. Não é assim que a Bíblia trata. Só o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. O seu cachorrinho bonitinho, ele tem o seu lugar na criação de Deus, cuida dele, dá raçãozinha. Tem até um veterinário aqui que cuida tão bem, Darlan, né? Mas o ser humano, está num patamar acima. Diz a palavra de Deus: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua, as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Quem Deus está honrando aqui? O ser humano, criado à imagem de Deus. Por isso que eu falei que não é o cachorrinho, não é o gatinho, não é o passarinho bonitinho. E eu estou usando esse texto para dizer o seguinte: se Deus cuida de um animalzinho, se Deus sustenta um animalzinho, você acha que Ele não vai nos sustentar, nós que fomos criados à sua imagem e semelhança? O Stott diz: é uma grande e permanente vergonha para nós o fato de um frágil pardal se tornar o teólogo e pregador para o mais sábio dentre os homens. Então, meus irmãos, vamos confiar no Senhor. E quando a gente olha para o verso 31 e verso 32, a gente percebe que o crente, ele foi chamado para uma vida diferente, uma vida distinta. Ele fala para a gente não se inquietar no verso 31, dizendo: o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, com que nós vestiremos. E ele fala: porque os gentios é que procuram todas essas coisas.
Jesus está falando que nós vivemos debaixo de uma outra lógica. Eu sei que a gente está em São Paulo, a gente tem uma lógica de mercado, econômica, que é dura, é difícil, mas a gente precisa se lembrar que a lógica do reino é outra. Você vai trabalhar, você vai ser o melhor, você vai se dedicar, mas a sua motivação não é a ambição material, a ambição egoísta. Sua motivação é o reino de Deus. E quando você tem a motivação certa, aí você se desfaz da ansiedade. É o que Jesus coloca aqui. Os gentios, aqueles que não amam a Deus, é que fazem das necessidades, das coisas materiais, o centro da existência. Então, se nós nesse Natal a gente está preocupado demais com coisas materiais, com comprar, com gastar, é Jesus dizendo para nós: peraí, eu não te chamei para essa vida. Se a sua satisfação são as coisas materiais, e quando você não tem, você fica profundamente frustrado, irritado, Jesus está dizendo para nós: o seu estilo de vida é outro. O cristão, ele não é guiado pelo medo da falta. O cristão, ele é guiado pela confiança no cuidado paternal de Deus. Não estou pedindo para você ser alienado, para você ser irresponsável, mas você não deve viver sobre o modo de vida desse mundo. Andar ansioso não é só você sentir uma preocupação no coração. Andar aqui tem a ver com um estilo de vida, um modo de vida. E trazendo para hoje, meus irmãos, quantas vezes a gente vê pais, e eu me incluo nessa, quantas vezes a gente se preocupa só com as coisas materiais? O que meu filho vai comer? O que meu filho vai vestir? Onde ele vai estudar? Meu filho precisa de uma boa escola, meu filho precisa de inglês, meu filho precisa de alimentação saudável, nada de bolacha, eu vou dar só frutas para ele. Meu filho precisa de todas as oportunidades materiais. Eu preciso, como pai, garantir o padrão, eu preciso assegurar o futuro do meu filho, eu preciso preencher cada lacuna material. E a gente começa a viver acreditando que depende da gente, e que a coisa mais importante para os nossos filhos é uma estrutura material. O que Jesus está dizendo? Isso é um modo pagão. O reino de Deus funciona de uma outra maneira. Claro que eu quero o melhor estudo para minha filha, eu quero a melhor comida, eu quero a melhor roupa, mas antes disso vem o reino de Deus. Antes disso vem as coisas espirituais. E diz a palavra de Deus que as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, pais, eu me incluo aqui, a gente precisa descansar no Senhor. A gente precisa ensinar os nossos filhos a não correr essa corrida do mundo, materialista, consumista. Mas a gente precisa ensinar, assim como um passarinho, a confiar no cuidado do nosso Pai. Se você vive em prol do reino, então a sua vida tem uma nova direção, uma nova prioridade. Você quer saber se você está vivendo para o reino ou se você está vivendo para si mesmo? Tenha coragem de olhar suas ambições. Tenha coragem de perceber as suas motivações. Salmo 20 diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Então, mais uma vez, viva para o reino de Deus. Verso 33, vamos ler juntos, que expressa a ideia de vivermos para o reino de Deus. Vamos lá. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, buscar o reino não é uma ideia abstrata. Buscar o reino é priorizar o governo de Jesus na sua vida, é priorizar o governo de Jesus no seu trabalho, na sua casa, onde você estiver. Você é um súdito do reino de Deus. Você não vive para você mesmo, você não vive para comprar, para acumular dinheiro. Você vive para Cristo Jesus. Pastor, eu quero viver para Jesus e não consigo. A mensagem sempre foi a mesma: arrependa-se e crê em Jesus. E arrependimento, de maneira muito prática, é decisão.
Eu vou abandonar essa vida, esse estilo de vida egoísta, e vou viver para Cristo, sob o poder do Espírito Santo de Deus. Precisamos olhar para o nosso coração. Será que nós desejamos o reino de Deus? Será que nós desejamos Cristo no centro da nossa vida? Precisamos pensar sobre isso. Meus irmãos, eu vi uma história muito interessante, que tinha um maestro, ele estava regendo a orquestra e tinha um percussionista que estava tocando fora. Estava fora. Quando o maestro for perceber o percussionista, ouviu só o percussionista, ele não estava tocando errado. Na verdade, ele estava tocando certo. Só que ele não estava tocando com o restante da orquestra. Ele não estava seguindo o mestre. Ele não estava tocando sob a direção do mestre. Às vezes você é um ótimo profissional, mas você não está sendo um ótimo profissional sob o governo, sob a tutela do Mestre Jesus. E qual que é o resultado disso? Ansiedade. Viver preocupado com amanhã. Viver aquele aperto no coração, perguntando: o que vai ser de mim amanhã? E para a gente encerrar, versículo 34, diz assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Jesus está ensinando que Deus, Ele dá provisão e graça para hoje. Cada dia tem a sua própria carga, cada dia tem os seus limites, e Deus promete cuidar da gente. Deus promete nos dar a graça necessária para enfrentar o dia a dia. Como eu falei, Deus não entrega a sua graça em atacado, mas são porções diárias. Pastor, por que Deus não me dá logo toda a sua graça? É para que você confie mais nele, para que você dependa dele e se desfaça de toda a autossuficiência. Você já passou por perrengue na sua vida? Vários. Perrengue, já disse alguém, é ruim de passar e bom de contar, não é verdade? Ninguém gosta de perrengue. Eu lembro de uma vez, vou contar o meu, depois vocês me contam de vocês, tá certo? Uma vez, eu era criança, e as condições eram bem difíceis, né? E minha mãe estava cozinhando, e acabou o gás. Só que eu não tinha o dinheiro para comprar o gás. E a comida na metade ali para fazer. Minha mãe, crente que é, sentiu no coração de sair à rua. Vou para a rua. É o que o pastor Arival fala, os insights do Espírito Santo. Deus está me incomodando, eu vou para a rua. E foi para a rua. Sem nenhum dinheiro no bolso. E andando pela rua, ela encontrou uma irmã da igreja, que nem morava ali perto, que também recebeu o insight do Espírito Santo e falou: Deus mandou sair para a rua e procurar alguém dizendo assim: qual que é a sua necessidade? O que você está precisando? E as duas se encontraram. E a mulher falou assim para minha mãe: Sônia, você está aí? Deus mandou falar, o que você está precisando? Ela falou: estou precisando de um gás para terminar a comida. E na hora aquela mulher providenciou o gás. Quem já passou escassez sabe do que eu estou falando. Essa história me mostra o quanto Deus cuida da gente. Você vai passar por muito perrengue ainda nessa vida, mas no final você vai olhar para trás e vai falar: Deus cuidou de mim. Amém? Então eu quero terminar esse culto com você animado. Saiba que Deus cuida de você. Saiba que Deus sustenta, e o maior sustento Ele já nos deu, que foi Cristo Jesus. Que a providência eterna. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Jesus nos deu vida. Ele se entrega, Ele dará a si mesmo. Ele é o grande provedor. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Então sai daqui, desse lugar, se desfazendo de toda ansiedade, porque Deus já está no amanhã.
E você precisa desfrutar hoje. Basta cada dia o seu próprio mal. Vamos entregar as nossas preocupações a Deus? Convido você a fechar os teus olhos. Pense comigo, o que está te preocupando? O que está roubando o teu sono aí? Entrega para Deus. Confia nele. Você está preocupado com amanhã? Senhor, o que vai ser do meu sustento? Você está preocupado com amanhã? Senhor, o que vai ser da minha família? Lutas nós vamos passar, dores nós vamos passar. Mas há graça de Deus para nós. Senhor Deus, entregamos a Ti as nossas inquietações. Quantas vezes, ó Pai, perdemos o sono, porque os nossos problemas, eles se tornam gigantes, e nos esquecemos da Sua grandeza, nos esquecemos do Seu cuidado, da Sua providência. Pai, sossega a nossa alma nessa noite. Tira de nós, ó Deus, toda ansiedade. Retira de nós, ó Deus, toda a incredulidade. Aumenta-nos a fé, Senhor. Senhor, eu não quero viver preocupado com amanhã, porque o Senhor já falou que cuida de uma ave, o Senhor cuida de uma planta, e o Senhor cuida de nós, que somos Teus filhos, ó Deus. Que quando chegarmos em casa, deitarmos a nossa cabeça no travesseiro, que a gente possa dizer como salmista: em paz me deito, em paz me levanto, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Pai, traga paz a cada coração. Traga paz àqueles irmãos que se encontram em leitos de hospitais, preocupados, ansiosos com amanhã. Senhor, o que vai ser amanhã? Dá-nos, ó Pai, essa paz. Faz-nos experimentar, ó Deus, mais uma vez da Tua graça, do Teu amor, da Tua bondade, e que vivamos como testemunhas do Teu Evangelho. Que as pessoas olhem para nós e vejam Jesus. Que as pessoas olhem para nós e possam até dizer: você tinha tudo para se desesperar, você tinha tudo para se preocupar, mas por que você não está assim? Que nós possamos responder: eu tenho um Pai que cuida de mim, eu tenho um Pai que caminha comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer nada, nenhum mal, porque o Senhor está comigo ali na solidão, o Senhor está comigo ali nos vales mais escuros, nos problemas mais difíceis. O Senhor está conosco. Pai, faça o nosso coração se apropriar dessa verdade, e que dessa forma o Senhor receba glória, louvor, honra, e que a nossa vida seja exaltação do Teu nome, que a nossa vida seja exaltação de Cristo Jesus, e que seja assim, Senhor. Eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Em resposta ao que nós ouvimos aqui, nós vamos cantar que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, que caminhar com Jesus. Vamos cantar. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor
que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Meus amados irmãos, recebamos a bênção, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o insondável amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações, a unção, a plenitude do Espírito Santo, repousem sobre cada um aqui, sobre toda a família de Deus espalhada pela face da terra, hoje e sempre. E nós dizemos amém e amém. Meus irmãos, esse foi o último, somente pela graça desse ano. Mas ano que vem tem mais. A gente vai voltar dia 26 de janeiro com o pastor Ademar de Campos, que ele vai estar aqui, já confirmou, tá bom? E estejam firmes e fortes aqui. Como é o último, somente pela graça, eu sei que às vezes a gente sai correndo, mas cumprimenta quem está perto de você aí. Eu vou ficar aqui também para dar um abraço em vocês. Vamos na paz do Senhor. Amém?